gravação, então, e a gente já vai começar. No movimento de queda livre, o que a gente vai analisar? É essencialmente um exemplo, tá? Um exemplo de movimento retilíneo uniformemente variado, que é o que a gente viu na semana passada. Só que é um movimento em linha reta no eixo vertical, né, de um objeto em queda livre, e, portanto, as equações elas vão ser ligeiramente alteradas e adaptadas aí ao que a gente chama de movimento em queda livre, tá? Então, da proposta inicial da disciplina, né, a gente já viu o movimento retilíneo uniforme, que é o movimento de partícula com velocidade constante. Depois a gente viu esse movimento com aceleração constante, e agora a gente vai ver o exemplo mais comum do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é o movimento dos objetos devido à ação da força gravitacional, tá? Então, de uma maneira geral, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele vai ser medido, vai ser descrito em relação a um observador inercial. A gente vai fixar esse observador na superfície da Terra, né? Se a gente despreza o atrito, despreza efeitos de rotação, como estamos fazendo aqui, vai ser um movimento em linha reta, com velocidade variável e aceleração constante, tá? Nós vimos na semana retrasada que o movimento retilíneo uniformemente variado pode ser descrito de uma maneira genérica com essas três equações aqui. Uma que fornece a velocidade, a posição do objeto em relação ao tempo, né, posição para cada instante de tempo, e essa posição depende da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração do movimento. Vimos também que a velocidade a cada instante de tempo pode ser medida a partir da velocidade, da aceleração e do tempo transcorrido. E vimos ainda a equação de Torricelli, que relaciona as velocidades, aceleração e deslocamento. Estão lembrados disso, né? Xi. O que esse silêncio quer dizer? Ninguém lembra mais? Eu lembro, professor. Certinho. Aleluia. Pensei que 15 dias tinha apagado a memória de vocês. Tem gente até que trocou de cabelo, que dirá de memória, né? A gente vai... E eu pensava que a cor do cabelo era natural. Olha que tonto. A gente vai adotar algumas convenções para esse movimento de queda livre, tá? E essas convenções que eu vou estabelecer, elas vão impactar um pouco nas equações, mas eu considero que é a maneira mais fácil de visualizar o movimento. Ó, a gente vai considerar o seguinte: o zero é o solo, então a origem do sistema vai estar sempre vinculada à superfície. Para cima é positivo, tá? Então aqui o eixo vertical, a gente vai usar a coordenada y, que vocês estão mais habituados, se sentem mais confortáveis com y para o eixo vertical, e a gente vai considerar que para cima é positivo. Logo, a aceleração gravitacional, como ela aponta sempre para baixo, né, os objetos são sempre puxados em direção à Terra, ela vai aparecer com sinal negativo. Por quê? Ela aponta para baixo e aqui foi convencionado que positivo é para cima, tá? Outra convenção que a gente vai adotar, para facilitar os cálculos, ao invés de trabalhar com 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente vai arredondar isso para 10. Tá? Só para ficar com os cálculos um pouquinho mais simples de serem feitos, sem ficar carregando aí os decimais. Com essa mudança, para o movimento de queda livre, essas equações gerais, que valem para qualquer movimento em linha reta com aceleração constante, elas vão ficar com essa cara aqui. No lugar do x, que a gente viu na outra aula, aparece a coordenada y,
Tá? E no lugar da aceleração aparece a gravidade com um sinal negativo, indicando que a gravidade aponta sempre para baixo. Tá? Então, com essas três equações aqui, que localiza a posição y para cada instante de tempo, a velocidade em cada instante de tempo e a velocidade dependendo da posição do objeto. Tá? São as três equações, são as três ferramentas, por assim dizer, que nós vamos usar para descrever os movimentos. Alguma dúvida, gente, nisso? Nenhuma, professor. Tá. Legal. A gente vai começar, então, a ver. Eu vou fazer com vocês alguns exemplos, né, para aplicar essas equações. Vou procurar fazer isso da maneira mais devagar, né, mais passo a passo. Se eu estivesse fazendo um exercício sozinho, eu faria ele de maneira bem mais acelerada do que eu vou fazer aqui, tá? Mas interrompam a qualquer momento se tiverem dúvidas, tá? Fiquem à vontade para interromper. Deixa eu puxar o whiteboard. Ok. Bom, então olha só. Queda livre, no geral, nós vamos considerar que o solo é o marco zero do sistema. Para cima é positivo, eixo Y aqui, e o observador inercial fica aqui no ponto 0, 0. Tá? Com isso, e sabendo que a aceleração gravitacional aponta para baixo, as equações gerais aí para descrever o movimento em queda livre são as seguintes. Posição do objeto igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos 1/2 da aceleração, tempo ao quadrado. A velocidade é igual à velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. E a velocidade em y ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes aceleração, posição menos posição inicial. Tá? Então isso aqui é geral para todo movimento de queda livre, adotando estas convenções. O exercício, o exemplo, ele diz o seguinte. Ele propõe um objeto que é abandonado a partir do repouso de uma altura de 45 metros em relação ao solo. Então, a situação para a gente imaginar é a seguinte. Ó. Tem aqui um prédio ou um desfiladeiro com 45 metros de altura. Eu vou pegar um objeto, deixar ele aqui bem alinhado com essa posição 45 e vou simplesmente soltar. Eu não vou jogar o objeto, eu vou soltar. O que vai acontecer? A Terra vai puxar ele para baixo, ele vai descer aumentando a velocidade até chegar no solo. Então, a velocidade inicial dele é 0 porque ele estava parado. Tá? A posição inicial dele, 45 metros. Qual é a posição final desse movimento? 0. 0, né? Então ele chega até 0, tá? O exemplo me pede o seguinte: qual é o tempo que o objeto demora para atingir o solo e qual a velocidade que ele vai ter quando ele tocar o solo, né? Quando ele bater lá embaixo. Então, o que eu vou fazer nesse passo a passo? A primeira coisa, eu vou pegar essas três equações aqui que são gerais para qualquer movimento de queda livre e vou inserir os dados que eu tenho para este problema. Repara, aqui eu estou falando de qualquer
queda livre. Agora eu vou falar deste movimento de queda livre. Então, como é que vai ficar isso? Posição em qualquer instante é igual. Posição inicial, 45. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 10. Né? A gente está arredondando para 10, dividido por 2, tempo ao quadrado. Depois, velocidade em qualquer instante aí do movimento de queda. Velocidade inicial, 0, menos aceleração 10 vezes o tempo. E, por último, velocidade y ao quadrado é igual a velocidade inicial, 0, menos 2 vezes 10 vezes posição menos posição inicial, 45. Tá? Então, agora essas três funções, essas três equações aí, elas me fornecem posição e velocidade do objeto ao longo deste movimento de queda, tá? Então, eu vou trabalhar com essas três equações aqui para responder as perguntas que me foram feitas. A primeira delas é: quanto tempo o objeto demorou para atingir o solo? Ou seja, qual é o valor de tempo, vou chamar esse tempo de queda, tal que a posição do objeto seja igual a 0. Tá? Que é isso que significa atingir o solo, né? Chegar na posição 0. Eu vou usar a equação, essa primeira equação, para fazer isso. Como? Quando a posição dele for 0, 0 igual a 45, não preciso escrever esse termo, que é 0, né? Menos 5, tempo de queda ao quadrado. Vou passar esse menos 5tq ao quadrado para o lado de lá. 5 tempo de queda ao quadrado igual a 45. O 5 vai descer dividindo, perdão. Então, tempo de queda ao quadrado igual a 45 dividido por 5, que é 9. Logo, tempo de queda igual a raiz de 9, que é de 3 segundos. Então, o primeiro resultado, esse objeto abandonado a partir do repouso de uma altura de 45 metros vai atingir o solo em 3 segundos de movimento. Dúvidas nisso? Tá fácil? Silêncio. Professor, rapidinho, tem uma dúvida. Pode falar. Nesse exercício daí eu uso todas as fórmulas que você deu, no caso? Não? Se eu estivesse resolvendo esse exercício, eu faria isso direto, tá? É que eu estou mostrando assim, você tem essas 3 ferramentas e você faz escolhas com relação a elas, tá? Mas você não precisa, obviamente, você não precisa fazer... Se eu estivesse fazendo isso aqui sozinho, cara, eu não tinha feito nenhum desenho. Tá? Tinha vindo direto para cá. Mas é só para mostrar que assim, todo exercício é feito com uma escolha ou com uma combinação dessas equações, tá? Ah, sim. E cada equação eu uso para determinado caso, né? Às vezes você pode usar mais de uma e às vezes você pode escolher qual delas usar. Tá bom. Tá? Obrigado. A segunda coisa que o exercício pede é a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo. E é um exemplo disso que eu acabei de dizer. Ó. Eu posso resolver a letra B tanto usando a segunda equação quanto usando a terceira. Tá? Se eu fizesse usando a segunda, ficaria assim, ó. A segunda equação me diz que a velocidade em qualquer instante é igual a menos 10 vezes o tempo. Eu já sei quanto Professor, tempo... Oi? rapidinho, mas qual a diferença então da segunda fórmula para a terceira fórmula que eu não entendi? Tá, você já vai ver. Deixa eu mostrar como seria a solução de uma e outra, tá? Olha só. Essa aqui me diz o seguinte: a velocidade
depende do tempo. Eu sei quanto tempo o objeto demora para chegar no solo, porque eu fiz a letra A, correto? Então, eu posso dizer o seguinte, a velocidade y final é a velocidade do objeto para o tempo de queda. Ou seja, é menos 10 vezes 3 segundos, então menos 30 metros por segundo. Ou seja, 30 metros por segundo apontando para baixo. Resposta da letra B. Qual o problema de ter feito assim? Se eu tivesse errado algum cálculo na letra A, eu teria errado a letra B. Porque eu usei o valor do tempo de queda para calcular a velocidade. É claro que aqui é um exercício bem simples, a gente não teria aí tantos riscos, mas é sempre, enfim, desaconselhável você usar a resposta da letra A para resolver a letra B. Se eu tivesse optado por resolver a letra B usando a terceira equação, como é que ficaria? A terceira equação me diz o seguinte, a velocidade ao quadrado é igual a 0 menos 20 posição menos posição inicial. A velocidade final está associada ao instante em que o objeto atinge a coordenada 0. Ou seja, Vy final ao quadrado é igual a menos 20, no lugar de y, 0, menos 45. Menos 20 vezes menos 45 dá mais 900. E aí, velocidade final é igual a mais ou menos raiz de 900, que é igual a mais ou menos 30. E aí, sabendo que a velocidade aponta para baixo, eu chegaria então que Vy final é menos 30 metros por segundo. É o mesmo resultado. A diferença é que, neste segundo caso, eu não precisei usar o resultado que eu tive da letra A. Tá ok? Por quê? Essa equação faz uma ligação entre a velocidade e a posição do objeto. Tá? A segunda equação, ela conecta a velocidade ao instante de tempo. Percebe a diferença? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Posso apagar? Pode sim, professor. Tranquilo. Tá. O exemplo número 2, ele faz a situação inversa, tá? Ele lança um objeto verticalmente para cima, a partir do solo, com essa velocidade de lançamento, 30 metros por segundo. O que vai acontecer aqui? Imaginem um movimento, tá? Você pega um objeto, joga ele para cima, ele sobe, ele vai tendo um movimento cada vez mais lento, ele vai reduzindo a velocidade, até que ele para. Quando ele para de subir, ele atingiu a altura máxima. O que ele faz na sequência? Ele começa a cair. Tá? Se não tiver nenhuma diferença de altura, ele sai do solo e volta para o solo. Né? É diferente, por exemplo, se eu pego uma borracha e jogo ela para cima, né, com a mão, ela não saiu do solo, então ela vai subir, parar e depois vai cair até o solo. Tá? Aqui a gente está supondo que o objeto parte do chão e volta para o chão. Aqui ele pede três coisas. Qual é a altura máxima que o objeto atinge? Qual a velocidade final dele? E qual o tempo de voo? Tá. Vamos voltar lá para a nossa prancheta, para a nossa lousa, e tratar agora deste movimento. Então agora, a situação física do exercício número 2 é a seguinte. Está aqui o chão. Eu vou lançar para cima um objeto com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo.
Esse objeto vai subir, perdendo velocidade, até um ponto em que ele vai chegar com a velocidade zero. Ele vai parar de subir. Parou de subir, ele inverte o movimento e começa a cair até voltar para o mesmo ponto de partida. Tá? É um movimento que vocês visualizam facilmente. Tá? Joga uma bolinha para o alto, sobe, desce. Dado do problema, velocidade inicial zero. Desculpa, velocidade inicial 30 metros por segundo. Posição inicial 0 metros. Tá? Com estes dados, aquelas 3 equações que a gente pode usar, elas ficam assim. Posição do objeto igual a posição inicial 0, velocidade inicial 30t, menos gravidade sobre 2, 5t ao quadrado. Velocidade do objeto em qualquer instante. Velocidade inicial, que é 0, menos gravidade vezes o tempo. E Torricelli, velocidade y ao quadrado igual velocidade... Eu cometi um erro aqui, desculpa. Confundi os exercícios. Velocidade inicial 30, tá? V0y menos gravidade vezes o tempo. Vy ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes posição menos, agora sim, posição inicial 0. Tá? Então aí as 3 equações. Aí a primeira coisa que ele me pede é qual é a altura máxima que o objeto atinge em relação ao solo, ou seja, quando ele parar de subir aqui em cima, qual vai ser essa altura? Aí eu preciso fazer o que é um pouco difícil para vocês no início, que é pensar na física do problema, imaginar a situação acontecendo e trazer isso para a matemática. Então, vamos lá. Atingir a altura máxima corresponde a chegar na velocidade zero. Tá? Então, ó, quando a posição do objeto for essa altura máxima, isso significa que a velocidade do movimento chegou a zero. E quando a velocidade do movimento for zero, é porque o objeto atingiu a altura máxima. Tudo bem até aí? Aí eu vou olhar para as minhas 3 equações e pensar no seguinte, qual delas me dá a resposta para isso mais direta? Se eu olhar com bastante atenção, eu vou ver que é a terceira, ó. Porque a terceira equação me diz o seguinte, que é a de Torricelli. Velocidade em qualquer ponto ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, 900, menos 20, vezes posição. Se eu quero a posição para velocidade zero, isso aqui me dá a resposta direta. Porque, ó, então tá. Então, quando a posição for a altura máxima, a velocidade vai ser zero. 900 menos 20 vezes h. Está resolvido, né? Eu passo agora o 20h para o outro lado da igualdade. 20h igual a 900. Logo, h vai ser igual a 900 dividido por 20, o que dá aí 45 metros de altura máxima alcançada pelo objeto. Fácil? Mais ou menos? Mais ou menos. A letra B, ele pede a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo. Se eu quiser fazer a letra B direto, eu faço ela usando essa mesma equação.
Tá? De novo, Torricelli. Por quê? Vou reescrever ela aqui, bem passo a passo. A velocidade em qualquer ponto desse movimento é igual a 900 menos 20y. Como ele me pediu a velocidade final, a velocidade quando o objeto chegar lá embaixo, ele está me pedindo qual é a velocidade associada à altura, o quê? Zero. 20 vezes zero. Então, essa velocidade final ao quadrado é igual a 900. Ou seja, velocidade final é igual a mais ou menos raiz de 900. E a gente sabe que como ela aponta para baixo, vai ser o menos 30 metros por segundo. Tá? Tem o resultado positivo e negativo da raiz. Eu vou optar pelo negativo porque a velocidade de retorno, ele está se chocando contra o solo. Tá? E por último, ele me pede o tempo de voo. O tempo de voo é o tempo de subida mais descida. Tá? Então, o tempo de subida mais descida, eu poderia calcular. Aí eu poderia fazer isso de uma, duas, três formas diferentes. Tá? Eu poderia calcular o tempo de subida, depois calcular só o de descida e depois somar. Ou eu posso fazer direto pelo tempo de voo, que eu acho bem mais prático. Tá? Para fazer o cálculo pelo tempo de voo, eu posso fazer de duas maneiras também. Reparem que assim, essas três equações elas funcionam como uma caixa de ferramentas múltiplas, que você pode usar elas para ter as respostas. Não existe aquele caminho único, só sai por aqui, só faz de um jeito. Você tem alternativas, tá? Qual delas é melhor? Aquela com a qual você se sentir mais confortável. Tá? O ideal é que você saiba fazer todas. Até porque assim, vocês vão trabalhar como professores, né, de biologia e provavelmente em alguns momentos de física também. E aí você tem que ter aí mais de uma estratégia de solução de problemas. Tá? Resolvendo, então, o tempo de voo diretamente, eu vou usar a primeira equação, que eu não usei até agora. A primeira equação me diz o seguinte: a posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual a 30t menos 5t ao quadrado. Como eu estou buscando quanto tempo o objeto demora para chegar no solo, eu quero saber o seguinte: qual é o valor de t, tempo de voo, para o qual a coordenada y é zero. E aí eu caio nessa equação aqui. Vou passar os 5tv² para o outro lado da igualdade. Então, 5tv ao quadrado, mudou de sinal, igual a 30 tempo de voo. Como eu sei que zero não é uma solução possível porque é o tempo de lançamento, eu vou simplificar um com o outro. Logo, tempo de voo igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6 segundos. Então, o objeto leva 6 segundos para subir e descer. Como é um movimento totalmente simétrico, ele gasta 3 segundos subindo e 3 segundos descendo. Tá? Outra maneira de resolver essa mesma letra C. Nós já sabemos, tá? E essa não é muito difícil, que se o objeto é lançado com mais 30, sobe e volta no mesmo ponto, eu sei que se a velocidade inicial dele é 30 metros por segundo, a velocidade final dele, desprezando o atrito, é menos 30 metros por segundo. Tá? Então, eu vou pegar a segunda equação, que eu também não usei nessa solução até agora, que me diz o seguinte: a velocidade é igual a 30 menos 10 vezes o tempo.
A velocidade final dele é menos 30. E ele atinge essa velocidade final quando ele chega no 6 segundos. Certo? Ó, menos 30 menos 10t. Tá. Essa aqui é a inicial. Quando a velocidade dele for de menos 30, ele vai ter chegado ao final do movimento, ou seja, no tempo de voo. E aí, menos 30 igual a menos 10 tempo de voo. Logo, tempo de voo é igual a menos 60 sobre menos 10, 6 segundos. É outra alternativa também para resolver a letra C. Então, assim, você tem mais de uma alternativa, dependendo aí das escolhas que você fizer, e nenhuma delas é melhor do que a outra, tá? Todas elas são mais ou menos equivalentes. Dúvidas existenciais algumas? Por que que eu tenho que ter aula de física na sexta-feira à noite, nas duas últimas aulas, né? Tem gente pensando assim. Vim fazer biologia e tem que assistir aula de física. Ninguém me explica por quê. É isso que vocês estão pensando? Não, professor, imagina. Uhum. Longe disso. Pensando se tem como recusar a física quando for dar aula. Por quê? Nossa senhora. Pensei que a primeira física era ruim, a DP é pior ainda. Nossa, você está achando muito difícil? Ah, quando você pega DP já fica um pouquinho, parece que você cria uma dificuldade, né? Maior. Mas estou entendendo. Na Ah, trancos e barrancos, estou entendendo. um pouco de trauma, né? Sim. O jogo que é difícil, mas que ele é muito importante, é que você aprenda a pensar com equações. E isso não serve só para física, isso serve para biologia, isso serve para qualquer outra área. E como é que eu faço uma projeção? Né? Como é que eu posso estimar tempo, área, enfim, como é que eu monto um projeto de pesquisa? Você vai ter que sempre pensar naquilo que está acontecendo e em como você faz para equacionar isso, quando você precisa quantificar. Com a física, eu acho mais fácil começar esse exercício porque você consegue imaginar ou ver os movimentos e, né, ver como é que você vai traduzindo isso com equações. Por exemplo, ensinar isso com eletricidade é muito mais complexo, porque qual é a grande vantagem da mecânica, né? Se você estiver em sala de aula e quiser ir tirando dúvidas dos alunos, ou até mesmo aqui, né, a gente pode abrir a câmera e falar assim, soltei uma bolinha, é isso que acontece, viu? Agora vamos ver matematicamente o que isso representa. Quando você vai tentar fazer isso com eletricidade, que é uma coisa que você não vê o elétron fluindo, né? Você mede corrente usando um equipamento digital, analógico, enfim, mas é tudo muito implícito, né? Você não vê as coisas acontecendo, é mais complicado. Tá? Por exemplo, quando você começa a estudar biologia, citologia, se você não tiver um microscópio ou imagens para ver a célula, é muito difícil. Tá? Bom, vamos fazer uma situação um pouquinho mais divertida? Vocês agora vão jogar um objeto para cima, mas não a partir do solo. Ele vai sair de uma altura de 2 metros. O que vai acontecer? Ele vai subir, parar de subir e começar a cair. Só que agora ele não vai voltar para o mesmo ponto. Ele vai cair 2 metros além do que ele subiu.
Imagina o seguinte, você está com uma borracha na mão, né? Entre a sua mão e o solo tem mais ou menos aí 1,10 m, uma altura assim. Você jogou a borracha para cima. Ela sobe, 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 para de subir, depois ela cai. E se você não colocar a mão para apoiá-la, né? O que vai acontecer? Ela vai cair até o chão. É uma situação como essa, só que o objeto foi lançado de uma altura um pouco maior, 2 metros, e foi lançado com uma velocidade alta, uma velocidade de 40 metros por segundo. O que muda? A altura máxima atingida pelo objeto em relação ao solo, a gente vai calcular do mesmo jeito. Agora, o tempo de subida e de descida são diferentes, porque o objeto passa mais tempo descendo do que ele passou subindo. E a velocidade final do movimento, ela não vai ser igual à inicial, porque ele vai descer mais do que ele subiu. Tá? Vamos resolver isso, então? Então, agora, ó, o objeto é lançado a partir de uma altura de 2 metros. Então, ele vai sair, por exemplo, desse ponto. Lançado para cima com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Esse objeto vai subir, subir, subir até parar, até chegar numa velocidade de 0 metros por segundo, e aí vai começar a descer. Ela vai começar a cair, vai passar pelo ponto de lançamento, vai continuar descendo até chegar aqui embaixo, na altura 0 metros. Tá? Então, olha, equações gerais. Elas me dizem isso aqui. Posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, menos gravidade sobre 2 tempo ao quadrado. Velocidade em qualquer instante de tempo é a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. E a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial. De novo, isso aqui são aquelas equações gerais para qualquer movimento de queda livre. Vamos agora aplicar os dados deste problema, deste movimento em particular. Então, ficaria assim. Posição igual a posição inicial, 2 metros. Está lá no enunciado. Velocidade inicial, 40 metros por segundo para cima, então mais 40. Aceleração é 10, então fica 5t ao quadrado. Velocidade em qualquer instante de tempo. Velocidade inicial, 40, menos aceleração vezes o tempo. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, 20, posição menos posição inicial, 2 metros. Então, aqui eu tenho as 3 equações, as minhas 3 ferramentas para responder aos itens A, B, C, D e E do exercício. Tá? Se eu estivesse repetindo, se eu estivesse resolvendo o exercício sozinho, eu viria direto para cá. Mas eu aconselho vocês fortemente que nas primeiras vezes em que forem resolver isso, façam assim, passo a passo, para evitar traumas. Física traumatiza, né? Os professores de física são traumatizantes mesmo. Eu também não gostava do meu professor de física do ensino médio. Letra A. Traumatizante é pouco, professor. Traumatizante é o quê? É pouco. Ah, que nada, isso é divertido, puxa vida. É pouco. Você vai gostar, você no final do semestre vai pensar até em largar a biologia e fazer física.
Quem sabe, professor? Ó, altura máxima do objeto. A altura máxima corresponde à velocidade zero, onde ele para de subir. Tá? Então, de novo, quando a velocidade for zero, o objeto chegou na posição máxima e vice-versa. Tá? Então, para calcular essa altura máxima, mais fácil é usar a equação de Torricelli número 3, porque com ela eu tenho o seguinte: quando a velocidade for zero, esse objeto que saiu com 40 de velocidade, menos 20, altura máxima menos 2. Tá? Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade. Então vai ficar 20h menos 2 igual a 40 ao quadrado. Logo, h menos 2, 40 ao quadrado dá 160, né? 160 dividido por 20, 160 dividido por 20, aliás, 1.600, desculpa, 40, né? 40 ao quadrado, 1.600, dividido por 20, isso significa, então, que a altura máxima é igual a 80 mais 2 metros, ou seja, o objeto vai atingir uma altura de 82 metros em relação ao solo. Então, aqui, ele está com 2 metros, ele vai subir 80 metros até parar. 40 metros por segundo é uma velocidade bem alta. Tá? Uma velocidade que está aí na faixa dos 140, 150 metros por quilômetros por hora, desculpa. Fácil. Letra B, ele pede o tempo de subida. Letra C, ele pede o tempo de descida. E depois ele pede, na letra E, o tempo total, subida mais descida. Tá? Vou fazer o seguinte, minha estratégia de solução. Vou calcular o tempo de subida. Letra B. Tempo de subida é quanto tempo demora para o objeto atingir a altura máxima. Ou quanto tempo demora para o objeto atingir velocidade zero. Tá? Esse é o tempo que ele é o que ocorre no tempo de subida. Aqui em cima, velocidade zero é a altura máxima. Qual das três equações eu posso usar para chegar mais rapidamente, mais facilmente nesse resultado? É a número 2, né? Ó, ela relaciona velocidade com tempo. Então, se eu uso a equação número 2, que me diz que a velocidade é igual a 40 menos 10 vezes o tempo, eu posso perguntar o seguinte, então quando a velocidade for zero, o cronômetro vai estar marcando quanto? Tá? 4 segundos, né? 10 tempo de subida vai ser igual então a 40, logo, muito distante ali, 40, logo, o tempo de subida é igual a 40 dividido por 10, que é igual a 4 segundos. Tá. Então esse é o tempo de subida da letra B. Poderia ter feito usando a terceira equação. Eu já sei qual é a altura máxima, ela é de 82 metros. Aí eu teria aqui 82 menos 2, 80, chegaria no mesmo resultado. Tá? Só que eu teria que passar pela velocidade para depois, não compensa. Ou então eu poderia ter feito por aqui. Né? Quanto tempo demora para ele atingir a altura de 82 metros, mas eu teria que resolver uma equação mais trabalhosa. Tá?
Tudo bem? Tudo bem, professor? Esse silêncio aí todo me deixa até preocupado. É que é difícil de acompanhar os raciocínios. Não, o que emperrar fala, que eu paro e volto, não tem problema. Ok. Tá? Depois ele me pede o tempo de descida do movimento. Quanto tempo o objeto demora para sair desta posição aqui em cima e chegar nesta posição aqui embaixo. Tá? Ou seja, para sair de uma posição 82 metros e chegar na posição de zero. Mas olha só, vamos economizar um pouco aí de tempo e de tinta. Se bem que aqui não é tinta nenhuma. Nós sabemos o seguinte, o tempo total de voo do movimento é igual ao tempo de subida, que nós já temos, mais o tempo de queda. Tá? Se eu calculo o tempo de queda, a soma dos dois é o tempo de voo. Ou eu posso calcular o tempo de voo, e como eu já tenho o de subida, eu tenho o tempo de queda. Então eu já sei que ou eu resolvo a letra C e já tenho a resposta da E, ou eu resolvo a letra E e já tenho a resposta da letra C. Tudo bem até aí? Tudo bem. A letra D, eu estou só ensinando vocês a como resolver um exercício desse tipo sem torná-lo muito longo, tá? A letra D, ele me pede a velocidade final do movimento. Como é que você perde muito tempo resolvendo um exercício desse tipo numa prova? Você seguiria exatamente essa sequência A, B, C, D, E que foi colocado. Tá? É bastante comum, o estudante pega, ou alguém que está fazendo um concurso, ele pega, putz, vou seguir isso aqui, letra A, B, C, D. Ele às vezes nem se toca que ele poderia mudar essa ordem e ter uma solução muito mais fácil e muito mais rápida do exercício. Eu vou fazer a letra D primeiro. Quem quiser fazer a letra C, fique à vontade. Tá? Por quê? Para fazer a letra D, eu vou usar a equação de Torricelli. Vou usar essa equação aqui, ó. Vou marcar ela com um rosa discreto aqui. Tá? A equação de Torricelli me diz o seguinte: velocidade ao quadrado é igual a 40 ao quadrado, que é 1.600, menos 20 vezes posição menos posição inicial, que é 2. Como eu quero a velocidade final, V e F, eu sei que essa velocidade final ela está associada à posição zero, o objeto chegar no solo. Logo, V e F ao quadrado é igual a 1.600, isso aqui é zero, menos 20 vezes menos 2, mais 40. Então, a velocidade final do movimento, ela é de mais ou menos raiz de 1.640. Como eu sei que essa velocidade está apontando para baixo, ela é de menos, aí, fazendo a conta, rodando a manivela aqui, raiz de 1.640 é 40,5. Então, menos 40,5 metros por segundo. Então, essa é a letra D. Agora,
eu vou resolver a letra E. Repare, eu pulei a letra C, tá? A letra E me pede o tempo de voo. Eu vou usar uma equação muito simples, que é a segunda. Velocidade é igual a velocidade inicial menos aceleração vezes o tempo. Como eu quero agora o tempo total de voo, eu posso fazer assim, ó. O objeto saiu com a velocidade de 40 e vai chegar no final do movimento, no tempo de voo, com uma velocidade de, olha ela aqui, menos 40,5. 40 vai para o outro lado da igualdade, menos 40,5 menos 40 é igual a menos 10 tempo de voo. Logo, tempo de voo é igual a 80,5 dividido por 10, ou seja, 8,05 segundos de movimento. E aí, com a letra E resolvida, eu vou lá na letra C. Fácil, fácil. Por quê? Tempo de voo, 8,05 segundos. Tempo de subida, 4 segundos. Tempo de queda é a letra C. Então, a letra C, TQ é igual a 8,05 menos 4, logo, o tempo de queda é de 4,05 segundos. Ok? Ok. Viram como foi feita essa solução? Agora eu vou mostrar para vocês como é que tipicamente um estudante resolve esse exercício, porque ele não tem esse jogo de cintura de mudar a ordem dos itens. Tá? O que o estudante normalmente faz? Ele vai ler o enunciado, a diferença vai começar aqui, tá? Em relação ao que o estudante... Ai, não queria ter apagado ali. Então, vamos recapitular o exercício. Isso aqui vai ficar como um fantasma, eu não consigo apagar. O estudante lê o exercício, tá? Ele fala de um objeto que é lançado a partir de 2 metros, que sobe, para e desce. Tá? Escreveu as equações, calcula a altura máxima, letra A. A altura máxima corresponde à velocidade zero, aí ele usa Torricelli, por exemplo. Né? Quando a velocidade for zero, qual vai ser a altura do objeto? 82 metros. Ok. Depois, qual é o tempo de subida? O tempo de subida é o tempo que o objeto demora para chegar na velocidade zero, e aí ele resolve isso por aqui. Né? Quando a velocidade é zero, o tempo vai ser de 4 segundos. Aí ele cai na tentação de continuar seguindo os itens. E o cara que fez a questão é um professor que gosta de ver os alunos perder tempo, porque ele quer ver se o aluno é capaz de dar uma solução que não siga exatamente essa linha de raciocínio. Ele vai querer calcular o tempo de descida do movimento, só o tempo de descida. Olha só o rolo que o estudante vai ter que fazer para calcular isso. Ele vai fazer o seguinte.
Ele vai pegar a equação geral lá de cima. Ele vai voltar nessa equação aqui geral, tá? Y de t é igual a y0 mais velocidade inicial vezes o tempo, menos gravidade sobre 2 tempo ao quadrado. Vai considerar só o movimento de descida. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. O objeto vai sair de 82 metros, chegar em 0, partindo com uma velocidade 0, porque ele parou lá em cima, sendo puxado para baixo pela Terra. Tá, então, esse é o tempo de queda. E aí ele vai ter, então, que o tempo, 5 vezes o tempo de queda ao quadrado, é igual a 82, logo, tempo de queda igual a raiz de 82 dividido por 5. Tá? E aí, raiz de 82 dividido por 5 é igual a 4,05 segundos, que é o mesmo resultado que a gente já tinha. Tá? Letra C. Letra D, velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo. Ele vai pegar a equação de Torricelli e aí ele vai fazer o que eu fiz, tá? Antes. Velocidade. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, 1.600, menos 20, 0 menos 2. Ele vai chegar no mesmo resultado aqui, né? Que Vy final é raiz de 1.640, portanto, aproximadamente 40,5 metros por segundo. E aí, por último, ele vai fazer o seguinte, ele vai simplesmente somar, né, o tempo de voo, tempo de subida mais tempo de queda, logo, tempo de voo é igual a 4 mais 4,05 ou 8,05 segundos. Tá? O problema é que essa inversão aqui de voltar para a equação original para considerar só o movimento de queda, é muito comum que o estudante erre ao fazer isso. E aí ele costuma errar a letra C. E o que é pior, muitos erram a letra C e não resolvem a letra D assim. Tá? Como ele tem o tempo de queda, ele vai e calcula a velocidade pelo tempo de queda. Então ele erra a letra C, a letra D e a letra E. Ele acerta só a A e a B. Ok? Perceberam a diferença? Sim, nossa, eu com certeza iria errar C. É. E tem ainda uma solução mais complicada que eu não sei por que muitos estudantes... Deixa eu gravar a segunda solução para vocês. Que eu não sei por que muitos estudantes tentam fazer. Que eu acho que é a mais complicada de todas ainda. Vou chamar essa aqui de 3B, tá? Só para vocês saberem que é a segunda forma de resolver. A terceira solução, eu não sei se é o pessoal de cursinho que ensina a fazer isso, mas eu acho uma loucura. Um complicador danado na vida do estudante. Essas bolinhas não saem depois que eu apago. Calculou a altura máxima, calculou o tempo de subida. Aí o sujeito vai e quer calcular o tempo de voo. Ele vai para a letra E. Não me perguntem por quê, tá? Quando vocês estiverem dando aula, se algum dia vocês descobrirem por quê, vocês me falem.
Ele faz a A e a B, ele resolve calcular o tempo total, o tempo de voo. Como é que ele faz isso? Olha que coisa legal. Ele parte dessa equação aqui, ó. Ele parte disso aqui. Posição. Ele pega a equação geral, que dá a posição em função do tempo. Então, y de t igual a 2 mais 40t menos 5t ao quadrado. E aí ele faz o seguinte, o tempo de voo é o tempo para o qual o objeto chega em zero. Então, y igual a zero, 2 mais 40t menos 5t ao quadrado, e esse é o tempo de voo. E aí ele tem uma equação do segundo grau para resolver. Olha como é que esse negócio fica complicadinho. Invertendo ali, fica assim, 5 tempo de voo ao quadrado, menos 40 tempo de voo, menos 2, igual a zero. E ele tem que resolver a equação do segundo grau. Tá? Então, ele identifica os termos A, B, C. Tem gente que já está desesperando, né? E aí faz assim, tempo de voo igual a menos B mais 40, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 40 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 5. Logo, 40 mais ou menos raiz de 1.600 menos mais 4 vezes 5, 20. 20, Nossa Senhora. 20 vezes 2, 40, dividido por 10. Aí ele faz isso aqui e vai chegar no tempo de voo de 8,05 segundos, tá? Fazendo essa contada toda. E aí ele volta, faz a letra C. Eu não me perguntem por quê, é muito comum isso em prova. O cara perde um tempo enorme e eu não consigo entender por que ele faz essa solução. Talvez por medo daquela inversão que eu mostrei para vocês na segunda solução, mas eles não percebem que às vezes não, é muito comum que você não precise seguir os itens A, B, C, D e E. Você tenha que colocar aí, você pode propor uma mudança nessas etapas de solução que vai te facilitar a vida. Tá? E isso é uma coisa assim que vale na matemática, vale na física, vale em todas as atividades. Na física e na matemática, isso é terrível, né? Se você coloca A, B, C, D, o cara cisma que tem que resolver naquela ordem. Não precisa. Você tem que dominar bastante o assunto para conseguir alterar essa ordem de maneira que você resolva isso de um jeito muito mais simples possível. Tá? E aí vai também dos conhecimentos que você tem da física mesmo, né? Por exemplo, se eu sei que um objeto é lançado da Terra e volta na Terra, se eu tenho a velocidade inicial, eu já tenho a final. Né? Porque ele sobe, para, volta e chega no final com a mesma velocidade. Então, são coisas que você já pode ir resolvendo pensando na física da situação e que fica muito mais fácil na resolução dos problemas. Tá? Tudo bem até aí, gente? Quantos fugiram da aula? Tudo Deixa eu ver aqui. Quantas pessoas já debandaram? Até que não, continua com os 13. Tá. Os exercícios que eu deixei para vocês fazerem, vou projetá-los aqui. Deixa eu mudar compartilhamento. Eles são parecidos com esses que eu fiz aqui, tá?
Olha lá, física para biologia, canal geral, tarefas. Cinemática queda livre, atividade 4. Ó, o primeiro exercício, o objeto é lançado para cima, ele sobe, escrevendo uma trajetória retilínea, para de subir com 4,5 metros em relação ao solo, e aí eu faço algumas perguntas sobre esse movimento. Tá? É o mesmo tipo de movimento, só que aqui vocês têm alternativas para saber qual delas é a verdadeira. Na letra B, também, mesma estratégia, tá? O objeto é lançado, atinge a altura máxima, cai, etc, etc, tá. Também tem algumas perguntas sobre o movimento. Só uma delas é verdadeira, tá? O terceiro também. Aqui é colocado o objeto, ele é lançado a partir de 5 metros, cuidado com isso, ele é parecido com esse último que a gente fez, né? Só que a gente fez o exemplo com 2 metros e 40 de velocidade. Aqui ele é lançado com 5 e 15 de velocidade, tá? E aí é solicitado altura máxima, tempo de voo e velocidade final. O número 4 é a típica brincadeira de escoteiro, né? Ele está no alto de um penhasco, ele quer saber que altura tem aquilo, ele pega um objeto, deixa ele cair. Cronometra o tempo de queda, o objeto aqui demorou 6 segundos para chegar no solo, pergunta-se qual a altura do penhasco. Tá? E o número 5 é mais divertido, porque a gente deixa um objeto cair até chegar no solo. No mesmo instante que esse objeto começa a cair, ele cai de 45 metros, esse senhor aqui começa a correr com velocidade constante. A distância inicial dele em relação ao ponto de contato é de 50 metros. A pergunta é, quando o objeto chegar no solo, qual vai ser a distância entre ele e o objeto? Ele vai estar aqui, o objeto vai cair em cima dele, ele vai estar mais para lá? Onde que esse cara vai estar? Tá? Então, esses são os exercícios que vocês têm aí para fazer. São 10h15, vocês querem começar o exercício agora aí tirando dúvida, ou vocês querem fazer isso sozinho porque estão muito cansados? Vocês que sabem. Eu prefiro agora para tirando dúvida. Então vamos lá. Podem clicar aí e pelo menos os primeiros a gente consegue fazer ainda hoje. Está aqui o primeiro exercício. Deixa eu aumentar. Se eu não consigo. Tá bom assim? Dá para vocês enxergarem? Se bem que vocês têm ele aí também, né? Mais fácil, talvez. Eu tô tentando raciocinar ainda aqui. Eu não tô conseguindo entender direito a 1 nem a 2. Eu pulei pra 3. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vocês têm um exercício aí na tela de vocês, sem ser a minha tela. Vocês conseguiram pegar pelo... Sim, eu tô Sim. com ele aberto aqui no computador. Tá. Olha só. Essa planilha de Excel aqui é uma bela atividade que vocês podem tentar fazer com o aluno, tá? Uma maneira, como eu disse, o Excel ele é bem interessante nessa questão de fazer a interface da informática com física, tá? Essa planilha já está toda montada para resolver problemas de queda livre. Então, eu vou usar ela só para a gente ver os resultados, para discutir com vocês e tirar um pouco o foco da questão do cálculo em si.
Então, olha só, o que ele está me dizendo no primeiro? Vamos no primeiro exercício com bastante cuidado. O objeto é lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, a velocidade inicial dele... Vai. O que aconteceu aqui? Só um minuto. Tinha um bloqueio aqui. Beleza. Tá? Então, o objeto vai ser lançado verticalmente para cima com 10 metros por segundo. Tá? A partir do solo. Então, posição inicial dele, 0. Já está 0 ali. Tá? Após o lançamento, o objeto subiu descrevendo uma trajetória retilínea, subiu, até parar de subir a uma altura de 45 metros em relação ao solo. Tá. Estes dados aqui, eles foram baseados num sistema desconsiderando a gravidade. Então, olha só, o que eu tenho aqui e que resultados eu chegaria fazendo os cálculos à mão. O objeto foi lançado com velocidade mais 10, retornou com velocidade menos 10 e atingiu uma altura máxima de 5 metros em relação ao solo. Tá? Demorou 1 segundo subindo, 1 segundo descendo, logo demorou 2 segundos em voo, né? Deixa eu aumentar aqui. Mas ele chegou numa altura de 5 metros. O enunciado me diz, eu até agora não li nada dos itens. Ele me diz que o objeto atingiu 4,5 metros. O que isso significa? Por que ele não chegou em 5 metros? Por causa da ação da gravidade? Não, aqui eu estou considerando só a gravidade. Se eu só considerasse a gravidade, esse objeto lançado com 10 metros por segundo de velocidade atingiria 5 metros de altura. Se ele atingiu meio metro menos, o que aconteceu? Ai, professor, não sei. Não sabe? O que a gente sempre diz que desprezando as forças de... Começa com A? Atrito. Atrito. Se ele não atingiu 5 metros, é porque o atrito atuou. O atrito não foi desprezível. Tá? Aí agora eu vou ler com vocês os itens. Olha só. Letra A. A ação das forças de atrito e movimento foi desprezível. Mentira. Se fosse, ele teria chegado em 5 metros. Tá? A altura final do movimento de subida do objeto foi 10% maior do que o esperado? Não. Foi menor. Tá? Letra C. A velocidade final do objeto foi menor do que o esperado, apesar da perda de energia ter sido desprezível. A perda de energia não foi desprezível, porque o objeto não chegou nos 5 metros. Tá? Item D. O efeito do atrito foi desprezível, pois a trajetória do objeto foi retilínea. Não foi desprezível. Então está errado. E a letra E. A altura final do movimento de subida do objeto foi 10% menor, né, de 5 caiu para 4,5, do que o esperado devido aos efeitos das forças de atrito. Então a letra E é a única correta. Ok, agora... Sim. Agora deu para entender. Número 2, ó.
O objeto é lançado verticalmente para cima, sobe a atingir a altura máxima do movimento apenas 2 segundos após o lançamento. Após atingir essa altura máxima, o objeto cai até atingir o solo em um ponto 2 metros abaixo do ponto de onde ocorreu o lançamento. Ou seja, ele não foi lançado do zero. Ele foi lançado de 2 metros. Tá? Despreze as dimensões do objeto, o atrito do objeto com o ar e ainda considere a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Esse exercício também é outro que dá para resolver, né, dá para chegar na resposta certa sem fazer cálculo. Vamos só raciocinar pensando em física. Eu não vou nem usar a planilha agora, tá? Pensem comigo, ó. O objeto saiu de 2 metros de altura. Tá? Subiu e parou de subir em quanto tempo? Em 2 segundos. Certo? Na volta, ele vai cair tudo que ele subiu e vai cair mais 2 metros, correto? Conseguem visualizar Sim. isso acontecendo? Tá. Agora vamos olhar as alternativas. Ó. O tempo total de voo do objeto, intervalo de tempo decorrido entre o lançamento e o objeto tocar o solo foi de 4 segundos. Não pode ser. Porque se ele demorou 2 segundos para subir, ele tem que demorar mais que 2 segundos para descer, porque ele tem uma trajetória maior. Ok? Todos Sim. entenderam ou alguém ficou com dúvida por que isso seria falso? Tudo certo. Letra B. Ao longo do movimento, o módulo da aceleração do objeto foi de 20 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do objeto é 10 metros por segundo ao quadrado o tempo inteiro, é um movimento de queda livre. A aceleração da Terra não muda. Tá? C. O módulo da velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo foi de 20 metros por segundo. Não. Por que não? O objeto vai cair por mais do que 2 segundos, certo? Eu não sei quanto mais, mas mais que 2. Porque ele levou 2 segundos subindo e na volta ele tem uma trajetória maior. 20 metros por segundo seria só uma queda de 2 segundos. Porque olha só, a aceleração da Terra é 10 metros por segundo em cada segundo. Então lá em cima ele parou. Aí ele caiu 1 segundo. Saiu de velocidade 0 e foi para velocidade 10. Caiu por mais 1 segundo. Ele foi de 10 para 20. E ele ainda tem 2 metros para percorrer. Então não pode ser 20. Tem que ser mais. Tá? Letra C. Ao atingir a altura máxima do movimento, o módulo da aceleração do movimento foi de 0. Não. Aceleração, repito, o tempo inteiro é 10. Ela não muda. O que foi 0 foi a velocidade, não a aceleração. Letra E. O módulo da velocidade de lançamento foi de 20 metros por segundo? Sim. Porque olha só, se ele demora 2 segundos para parar, ele foi lançado com 20. A aceleração dele é contrária ao movimento. Então, no primeiro segundo de movimento, a velocidade dele caiu de 20 para 10. Em mais 1 segundo de movimento, ela caiu de 10 para 0. Então, em 2 segundos, um objeto lançado com 20 metros por segundo para de subir. É a letra E a correta, tá? A última aqui. Cuidado só quando vocês forem refazer o exercício, não marquem nunca A, B, C, D, E, porque o sistema aqui ele fica mudando a ordem dos itens, tá? Então você corre o risco de a letra E é a correta e a letra E, quando você abrir de novo, é outra. Ele reembaralha isso aqui, tá? Viram como é que dá para resolver
esse segundo exercício sem fazer cálculo, só com raciocínio, pensando no movimento. Você tem que entender a física do negócio. Tirar um pouco o foco aí de ficar decorando equações. Tá? Se você pega um estudante daquele tipo treinado para fazer prova, né? O cara que passou por cursinho pré-vestibular e que ele tem treinamento só de fazer prova. Ele gastaria um tempo enorme para fazer isso aqui, porque ele ia calcular o tempo de voo para ver se era 4. Depois, isso aqui tudo bem, ele ia descartar. Ele ia calcular a velocidade final para ver que ela não era 20, e ele iria calcular a velocidade de lançamento para chegar no 20. Então, ele ia fazer um monte de cálculos, ia gastar uma página inteira de caderno para fazer alguma coisa que ele poderia chegar no resultado só pensando, raciocinando. Eu não quero que vocês sejam aqueles carinhas adestrados de cursinho, que saem fazendo conta sem saber por quê. Tá? Perde-se muito tempo com isso e às vezes você chega numa solução que não é tão boa. Tudo bem até aí? Desbloqueou meu telefone. Tem 16,25, posso estar certo. Tá certo. Terceiro? No terceiro, ele é lançado com 15 metros por segundo de uma altura de 5 metros. Aí aqui esse exercício tem uma coisa que é muito divertida. Foi dada a massa do objeto. Gente, quando você coloca isso em prova, tem cada coisa criativa que o aluno faz. Professor, Oi? aí me surgiu uma dúvida sobre a fórmula, mas conforme o senhor for explicando, eu falo a minha dúvida. Eu acho que vai ser mais fácil. Tá. É assim, a primeira coisa, você coloca a massa no exercício desse tipo e o aluno tenta enfiar a massa de qualquer jeito na solução. E não tem que usar massa, porque a massa não faz nenhuma diferença aí, tá? Aí o que ele pede aqui? Altura máxima, tempo de voo e velocidade antes de atingir o solo. Então, se eu estivesse usando a planilha, só para a gente ver o resultado aqui, tá? Ele seria lançado com 15, de uma altura de 5 metros, tá? Então, ele atinge 16,3, que ali na verdade é 16,25, aqui ele está arredondando. Tempo de voo 3,3 e velocidade final menos 18, tá? Vamos fazer na mão para a gente ver como é que esse resultado nasce. Prometo que eu paro aqui, tá? Então, dados do problema. Altura inicial 5 metros. Velocidade inicial 15 metros por segundo. Tá. Aquelas três equações com esses dados, elas ficariam assim: ó. Posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos aceleração sobre 2 tempo ao quadrado. Velocidade em qualquer instante, velocidade inicial menos gravidade vezes tempo e velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial. Tá? Então, letra A, altura máxima da trajetória. Como é que a gente resolve isso? Vou pegar a equação de Torricelli e dizer assim: quando ele chegar na velocidade zero, esse objeto que partiu com velocidade 15 terá atingido a altura h.
20h muda de lado. Então, 20h menos 5 igual a 15 ao quadrado. Logo, h menos 5 é igual a 15 ao quadrado dividido por 20. Logo, h vai ser igual a 15 ao quadrado dividido por 20 mais 5. 15 ao quadrado, 225. Dividido por 20, 11,25. Então, aqui a gente tem 11,25 mais 5, logo, altura máxima, 16,25 metros, ou 16,3 metros. Na resposta, eu coloquei 16,25, tá? Ok. Dúvida nesse? Era nesse primeiro logo que você tinha dúvida? Era assim, professor, só que daí eu fui olhar as fórmulas, eu usei a fórmula certa, só que daí eu falei, tipo, nossa, mas da onde que veio o 20? Aí depois que eu parei pra ver, eu falei, ah, tá, agora eu percebi da onde veio o 20. É 2 vezes a gravidade. Sim, é que eu tava olhando eu tava fazendo a terceira fórmula, só que eu tava vendo a primeira fórmula, deu, mas da onde que tá saindo 20, sendo que tem que dividir por 2? Tá. Ah, tá, é a terceira fórmula. Tá, aqui. Esse 20 é 2 vezes a gravidade, é 2A, tá? Na letra B, ele pede o tempo de voo. E na letra C, a velocidade final antes de atingir o solo. Reparem só, aqui, se eu resolver a letra B primeiro, eu vou cair naquela equação do segundo grau aqui em cima. É uma opção. Ou pula para a letra C e vamos calcular a velocidade final. Olha só. Para calcular a velocidade final, eu vou usar de novo o Torricelli. Tá? dy ao quadrado é igual a 15 ao quadrado menos 20 y menos 5. A velocidade final, ela é a velocidade associada à posição zero, né, quando ele toca ao solo. Então, velocidade final ao quadrado é igual a 225. Aqui fica menos 20 menos 5, então mais 100. Tá? Logo, velocidade final é igual a raiz de 325, que é igual a 18,02, aproximadamente 18. E aí aqui eu tenho que tomar um cuidado, tá? O sinal é negativo porque está apontando para baixo. E aí, sabendo a velocidade final e a velocidade inicial que foi dada, eu calculo o tempo de voo sem precisar resolver a equação do segundo grau. Como? Usando a segunda equação. Tá? A segunda equação me diz assim: velocidade em qualquer instante é igual à velocidade inicial menos aceleração vezes o tempo. Quando a velocidade for menos 18, 15 menos 10 é o tempo total final do movimento, tempo de voo. Logo, menos 18 menos 15, passei o 15 para o outro lado, é igual a menos 10 tempo de voo. Então, o tempo de voo vai ser igual a menos 33 dividido por menos 10, que é 3,3 segundos. Se eu tivesse seguido a risca A, B e C, para resolver a B eu teria que vir aqui neste primeiro e fazer o seguinte: quando a altura for zero,
5 mais 15 tempo de voo, menos 5 tempo de voo ao quadrado, e resolver essa equação do segundo grau. Tá. Claro, se você tiver com um computador ou com uma calculadora científica que resolve a equação do segundo grau para você, tanto faz. Agora, se você estiver fazendo isso à mão, sem poder usar a calculadora, né, ou não tiver uma calculadora com essa função na mão, você vai sofrer um pouquinho para fazer seguindo aí A, B e C. Tá? Eu inverti, fiz A, C, B para obter uma solução mais rápida e mais fácil. Tá? Ok, gente? Ok. Vou deixar o 4 e os... Que horas são agora? A gente já passou do horário. Ou não, nem sei que horas termina a aula. 10h40. 10h40? Então passei, tá. Deixo o 4 e o 5 para vocês. E aí, enfim, se vocês tiverem dúvidas ou qualquer observação, eu começo a próxima aula resolvendo o 4 e o 5. Me lembrem disso, porque eu vou esquecer. Tá bom? Tá bom. Pessoal, bom final de semana. Dúvidas podem me mandar pelo site, pelo chat, tá? Fiquem aí à vontade para usar o chat da plataforma, tá bom? Inter. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.